Boa, mesmo aqui mais uma vez. E essa é a segunda aula do curso de Python. Bom, e nessa aula eu vou tratar de variáveis, tipos de dados e entradas de dados. Bom, o que seria variáveis? Variáveis vão ser como se fossem gavetas, né? Que você vai poder guardar valores. Existem quatro principais valores que você guarda nessas variáveis, o primeiro deles seria inteiro, o segundo deles seria float, que seria números com ponto flutuante, ou seja, com vírgula, né? E a vírgula aqui no Python é representada por ponto. Se você botar vírgula assim não vai funcionar, tem que botar ponto, certo? O outro é string. String é basicamente qualquer coisa entre aspas, né? Por exemplo, aqui eu tenho Mason tem 22 anos. Isso aqui, entre aspas, é uma string, que seria basicamente o que seria textos, certo? Mas se eu tivesse um número entre essas aspas somente, isso aqui não seria um número, tá? Isso aqui seria uma string, tem que se atentar nisso. Perfeito? E a próxima é booleano. Booleano vai ser falso, com a primeira letra maiúscula, ou verdadeiro, com a primeira letra maiúscula também, true ou false, certo? Bom, e como eu declaro essas variáveis, né? Você já deve ter visto um pouquinho acima, que é basicamente você dizer nome, esse sinal de igual, daí você coloca o nome, por exemplo, meu nome. Aqui você já iniciou uma variável. Só que tem alguns detalhes de você criar uma variável, né? O primeiro detalhe é que ela não pode começar com um número, certo? Não podem ter símbolos, palavras com acento, porcentagem, trema, essas paradas não podem, realmente. Beleza? O único símbolo que você pode colocar na variável é o underline. Underline você pode ter tranquilamente. Perfeito? Bom, e é basicamente assim que declara uma variável. É realmente bem simples. Aí você deve estar se perguntando, tá, e se eu quisesse colocar um nome customizado? Porque vocês viram ali que eu coloquei um nome fixo, né? Eu coloquei mesmo, mas, por exemplo, se fosse outro usuário, se fosse, sei lá, o André, o João, Maria, e por aí vai, né? Aí eu tenho que usar essa função aqui, ó. A função, vamos ver um pouquinho mais na frente, mas entendo que sim, input aqui é uma função padrão do Python que eu posso usar colocando esses parênteses no final, beleza? Assim que eu executar aqui, ele vai abrir uma janela no meu terminal para eu digitar o que eu quero atribuir a essa variável x, perfeito? Aqui eu posso digitar o nome e ele vai imprimir logo em seguida usando essa função print. Essa função print ela serve para imprimir no terminal, entendeu? E é bem simples também de usar ela, você coloca print, abre parênteses e dentro desses parênteses você coloca o que você quer mostrar no terminal, perfeito? Bom, vocês viram que não ficou muito intuitivo só colocar esse input, porque não dá para saber a hora que eu vou digitar ou não, né, determinado valor, certo? Aí eu posso fazer o seguinte, dentro desses parênteses eu posso abrir aspas e dizer digite seu nome. Aí fica muito fácil, muito mais fácil de identificar quando eu tenho que digitar o nome, certo? Olha lá, nome, Mason, e ele imprime Mason. Perfeito? Bom, se eu quiser também colocar algo que diga o que é esse valor que eu printei ali, eu posso colocar tranquilamente o meu nome e o X, beleza? Vamos ver aqui. Olha lá, perfeito? É simples, é só você colocar algo entre aspas e depois separar por vírgula e colocar a sua variável. Pode ter N coisas aqui, tá? Separadas por vírgula, quantas vocês quiserem. Vai funcionar normalmente também, né? Vamos ver, olha lá. Tá vendo? E é isso. Tem outra forma de imprimir, de usar o print, que é dessa forma aqui. Você coloca um F, abre aspas, perfeito? E dentro dessas aspas você coloca o que você quer imprimir. Seria o meu nome é. E agora para você colocar aquela variável x, você não vai colocar vírgula x. Funcionaria nesse caso? Funcionaria. Mas quando você coloca esse f na frente, ele vai deixar como se fosse algo formatado.
Aí para você usar isso, essa funcionalidade, você simplesmente abre chaves e coloca X. Eu gosto bastante de usar desse jeito, para mim fica bem mais organizado na hora que eu quero mexer com strings, né? Aí, ó, muito simples de usar, mesmo e tal, e fica exatamente do outro jeito. Se eu quiser colocar coisa depois também, eu não preciso colocar vírgula nem nada, entendeu? Só digitar de boa, e se eu quiser colocar mais valor, tipo idade aqui, eu posso colocar idade também. É show de bola tratar usando esse F aqui, perfeito? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui eu mostrei a vocês como vocês podem digitar uma entrada como um nome, mas se eu quisesse entrar, por um exemplo, com um inteiro, como é a questão da idade, né? Botar a idade aqui, eu faria simplesmente dessa forma. Eu colocaria o input normal, digito só a idade, porém, aqui na frente eu colocaria tudo em parêntese, e na frente do parêntese eu colocaria int. Aí o que é que isso significa? Ele primeiro vai receber esse input por padrão vai ser string, só que logo em seguida eu estou convertendo essa string em inteiro. É basicamente isso que significa essa linha aqui, tá? Bom, isso aqui poderia ser um float, perfeito? Poderia ser qualquer outro tipo. Poderia ser até a própria string, né? Se eu quisesse, sei lá, garantir que ele vai receber uma string, eu só identificar. Perfeito? Mas eu vou deixar inteiro. Poderia ser também só booleano, mas o booleano tem uma característica que se eu colocar algo desse jeito aqui, bool, input, meu bool, entendeu? Ele vai converter tudo que eu der como input aqui, ele vai dizer que é true, sacou? Vamos ver isso aqui. Meu bool é true. Vamos testar. Eu acho que esse nome é uma palavra reservada. É uma palavra reservada, então deixa eu botar um underline no final. Eu usei o mesmo nome, até esqueci de falar isso para vocês, mas eu usei como nome de variável o nome de uma função, né? Eu usei bool aqui e botei ali. E isso também não pode, não posso ter uma variável com o nome de input, sacou? Eu não posso ter uma variável com esse nome, não posso ter uma variável com o nome de int, entendeu? E é isso, vamos dar uma executada aqui para a gente ver o comportamento. Primeiro ele vai pedir para digitar um nome, eu digito o meu nome. Depois ele vai pedir para digitar a idade, esta é a minha idade. E o bool lá que eu te falei, eu posso digitar qualquer outra coisa e ele vai converter para true. Eu vou digitar false aqui. Olha lá, meu nome é Mason, eu tenho 2222, que eu botei 22 aqui, né? E o bool é true, ou seja, ele converteu o que eu digitei para true. Sempre vai converter para true, né? E é basicamente isso. É assim que você recebe entradas de usuário no Python e também consegue imprimi-las no terminal, né? A princípio a gente vai usar o Python dessa forma, usando basicamente o terminal. E é isso. Bom, na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês operações matemáticas, subtração, soma, divisão inteira, módulo e por aí vai. E dessa aula ficamos por aqui. Muito obrigado. Valeu, falou, um cheiro. Tamo junto.